eu acho agora também, galera, que está na hora, maestro, de a gente falar um pouquinho de história, né? Você tinha trazido no seu comentário inicial como esse acesso foi o sexto acesso ali, né, do Náutico, e queria que você destrinchasse um pouquinho mais essa cronologia e como esse novo capítulo que a gente acompanhou se encaixa aí nessa história, meu irmão. Vamos lá. Muita gente está tratando como o quinto, não tem problema, porque pode ser o quinto dentro do recorte a partir de 1988, que é quando o Campeonato Brasileiro ele estabelece o sistema tradicional de acesso e rebaixamento de um ano para o outro. Você joga o campeonato, você cai, joga numa divisão acima, você sobe e então. Antes disso, mais especificamente até 86, porque 87 acaba sendo a parte dentro desse processo, o que classificava era o campeonato estadual. E cada estado tinha um número de... Era meio Copa do Brasil, o número de vagas, né? São Paulo, sei lá, tem 5 vagas. Pernambuco tinha 2 vagas na primeira divisão. E aí, o Náutico, em 80... Eu ia ser para o ano seguinte, acho que aí 80 a final do Pernambucano, acho que foi Sport Santa. E aí o Náutico fica em terceiro lugar e vai para a Taça de Prata, que era a segunda divisão. Só que essa estrutura do futebol brasileiro, assim, os estaduais classificavam para o brasileiro anualmente, ou seja, anualmente era dessa forma, e dependendo da colocação seguinte, você ia para a Taça de Prata. Só que a segunda divisão, ela classificava para a primeira divisão do mesmo ano. Então, o Náutico ele foi para a Taça de Prata de 81, e dentro daquela Taça de Prata ele fez uma boa campanha, conseguiu acesso e jogou a fase final da Taça de Ouro, que era a primeira divisão, do mesmo ano. Então, mas é acesso. No meu levantamento eu trato como acesso, por isso que eu estou falando. Mas assim, eu vi muitas pessoas, pessoas, né, falando de jornalistas, não, torcedores do Náutico, o quinto acesso da história e tal. Não é errado. É o quinto acesso de 88 para cá, mas no meu levantamento eu considero esse cenário que é entre 80 e 86, que ele é muito característico. Por exemplo, dá para reconhecer o título do Central, da Série B de 86, que seriam 4 times. Os 4 jogaram a segunda divisão. Só para dizer que você jogou a patativa agora, maestro? Não, é só para explicar, para dar um exemplo de verdade, porque assim, os 4 seriam campeões e eles jogar a primeira divisão do mesmo ano, só para dizer que é uma coisa que está bem recente, que se sinalizou agora. Então, entre 80 e 86, era dessa forma. E esse foi o primeiro do Náutico, um acesso da B para A. O segundo já é quando começa a segunda divisão. A segunda divisão, do jeito que a gente conhece, ela começa em 88. A primeira divisão... Por que o Náutico jogou a segunda divisão de 88? Porque pelo acordo, aquela confusão toda do módulo amarelo e módulo verde, ficaram os 16 do verde e os 8 melhores do amarelo, formando 24 clubes. Aí o Náutico acabou não fazendo uma boa campanha no módulo amarelo e aí teve que jogar a segunda divisão em 88. E acabou sendo vice-campeão numa final contra a Inter de Limeira. Curiosamente, o tempo passa. A disputa pelo acesso do Náutico naquela segunda divisão de 88 foi contra a Ponte Preta. O que o Náutico precisou tanto hoje foi e agradeceu, mas lá em 88 acabou sendo no quadrangular. O Náutico consegue a sua classificação e eram só 2 vagas, tá? Era bem difícil. Na época caíam 2, subiam 2 e tal. E o Náutico fez uma final contra a Inter de Limeira, jogo único, lá no Major Levi Sobrinho, no estádio da Inter de Limeira. Foi 2-1 para a Inter de Limeira. E sobre a Inter de Limeira, que foi campeã paulista de 86, que consegue o acesso no mesmo ano, que joga o módulo amarelo de 87, ou seja, era um time forte. E que detalhe, conseguiu acesso esse ano. Curiosamente, a Inter de Limeira conseguiu acesso da D para C. Santa Cruz, Barra, Inter de Limeira e o Maranhão. Enfim, o Náutico foi vice-campeão em 88. Aí o acesso seguinte do Náutico vai ser em 2006, quando começam os pontos corridos. Novamente na segunda divisão. Todos os acessos do Náutico era só da B para A. O Náutico nunca tinha jogado a terceira divisão. E o Náutico foi terceiro lugar na Série B de 2006, embora tenha tido a mesma a pontuação do Sport, que acabou sendo vice-campeão, mas no critério de desempate ficou em terceiro, mas subiram os 2, e foi um acesso que colocou o Náutico 3 vezes na primeira divisão. O Náutico jogou 7, 8 e 9, ou seja, foi um acesso que rendeu 3 anos na elite. Aí o Náutico cai em 2010, não sobe, mas sobe em 2011 com uma campanha excepcional de Náutico de Galo, acaba sendo vice-campeão. O título foi da Barcelusa, mas o Náutico foi muito bem, era imbatível nos aflitos. E, ou seja, novamente vice-campeão, sendo o
quarto acesso da B para A. Aí depois, com o futebol brasileiro mudando e tal, acabou nessa última década de oscilação, onde mais do que oscilar entre A e B, o Náutico ficou oscilando entre B e C, já que a última vez do Náutico foi em 2013, e aí vem a queda, como eu já tinha falado, a queda de 2017, na B, não sobe em 18, mas sobe em 19, sobe como campeão. No jogo, todo mundo lembra, o jogo do acesso contra o Paysandu, aquilo é o jogo das quartas de final. O Náutico ainda vai ter a semifinal, acho que o Juventude faz a final contra o Sampaio Correia. E é campeão lá no Maranhão, tem volta caminhão de bombeiros do aeroporto até o estádio dos Aflitos na volta, Náutico de Dalpozo. Náutico volta para a Série B, chegou a flertar com o acesso da B para A em 21, mas acaba caindo em 22, uma campanha muito fraca, acaba caindo em 22. E em 23 e 24, o Náutico ficou na primeira fase da Série C, perdendo a classificação à última rodada, a segunda fase na última rodada. Dessa vez classificou por antecipação, foi invicto, teve uma boa sequência invicta, chegou no quadrangular e apesar da oscilação ter sido no quadrangular, mas subiu. Então o Náutico tem em sua história 6 acessos, sendo 4 da B para A, com a melhor campanha sendo 2 vice-campeonatos, e 2 da C, com o melhor sendo o título. Lembrando, acabou, quem foi para a final foi a Ponte Preta, então a melhor campanha do Náutico continua sendo a de 2019. E ainda sobre agora a Série B, né? Já que a realidade do Náutico, voltar a uma coisa que é a maior parte da vida do Náutico, inclusive. De vez em quando a gente... Por isso que eu estou falando que essa última década, Celso, é uma década de oscilação, porque não é o normal do Náutico. No Brasileiro Unificado, o Náutico tem 34 participações, juntando Série A com Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, que o Náutico participou também. Mas se alguém quiser colocar só de 71 para cá, o Náutico tem 27 participações. Na Série B, será a 24ª. Na Série C foram apenas 6 e na D o Náutico nunca jogou. Ou seja, juntando B e C, vai dar 30. Um pouco mais de 71 para cá do que o Náutico tem só de Série A. Assim, o Náutico é um clube muito mais presente. Assim, na Série C não são 6 participações apenas e na D nunca jogou. Então o Náutico volta para um ambiente onde ele está muito mais condicionado do que o que ele estava agora. E na Série B, o histórico do Náutico já tem 650 jogos. Até para colocar, na Série C o Náutico jogou 19 da primeira fase e 6 agora, né? 25. Tinha 103, foi para 128. Não, tem 128 jogos na Série C. 38, não? 128. Não, porque nós jogou 19 da primeira fase, mais 5 agora. Mais 6, desculpa, aí dá 25. E tinha 103. Então certo, tem 128, perfeito. Então, perfeito. 128 na Série C e 650 na Série B. Com 257 vitórias, 152 empates e 241 derrotas. Ou seja, na relação vitória e derrota tem um saldo positivo, coisa que na primeira divisão os clubes do Nordeste acabam não tendo, mas o Náutico tem ainda na segunda divisão. E como o Náutico cai nessa segunda fase, o Náutico sai com R$1.740.000, tá? Era R$1.400.000 pela primeira fase, mais R$340.000 pela segunda fase, e a da segunda divisão é um valor assim que oscila, deve ficar entre 13 milhões e meio, desculpa, não, acho que é isso mesmo, 13 milhões e meio e 14 milhões, né? Mais ou menos a cota do Náutico, ou seja, vai dar um salto enorme para, obviamente, custos serão maiores também, mas essa cota de 1,5 milhão, 1.700.000 pelo Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus, condição nenhuma. Agora vai ser uma situação onde vai ter pelo menos R$1 milhão por mês de cota de TV. Perfeito. De janeiro a dezembro. Muito bem.